Dicas de atalho. F11. F11 cria um gráfico em uma nova guia, em uma nova aba. Como assim? Olha só, eu tenho esse intervalo, bem simples mesmo. Se eu clicar no intervalo e apertar F11, ele vai criar uma guia com nome gráfico e vai inserir um gráfico em relação àqueles dados, certo? Vou excluir aqui e vamos exemplificar com outro caminho. Qual que seria o outro caminho? Vou selecionar o intervalo, inserir, vou escolher um gráfico qualquer, certo? Com o botão direito eu venho na opção mover gráfico e aqui eu escolho a opção nova planilha. Então ok, e ele cria uma nova planilha, ó, gráfico 5, com o gráfico em relação aos dados que foram selecionados, certo? Então, o F11, ele trabalha tudo isso com apenas uma tecla, né? Então, seleciona o intervalo ou clica em qualquer área do seu intervalo, F11, e todo o processo se realiza de forma automática, ou seja, um atalho bem simples e bem prático. Próximo atalho é o F12. O F12 faz o quê? Salvar como. Ele agiliza para você aquele caminho de selecionar arquivo, descer até a opção salvar como, selecionar aqui o local. Então ele já cai nessa janela de salvar como, ou seja, muito mais rápido e mais prático. Olha só, novamente, já cai aqui, ó, salvar como. Basta escolher o caminho e o tipo do arquivo. Próxima dica é Ctrl T. Seleciona a tabela inteira. Como assim? Olha só, se eu posicionar o meu cursor em qualquer área aqui da minha tabela e apertar Ctrl T, ele vai selecionar todo o intervalo. Tem uma tabela maior para exemplificar? Ctrl T seleciona todo o intervalo da minha tabela. E se o meu cursor estiver fora da minha tabela, né? Se estiver em qualquer região da minha planilha, ele vai selecionar a planilha inteira, ok? Então, o Ctrl T faz isso. Se tiver um intervalo definido ali, formatado como tabela, enfim, tiver um intervalo certinho, ele seleciona o intervalo. Caso contrário, ele seleciona a planilha inteira. Ctrl Shift L serve para inserir filtros. Então olha aqui, ó. Eu tenho esses rótulos, Ctrl Shift L vai inserir os filtros. Ctrl Shift L novamente vai remover os filtros. Ctrl Alt T, ele vai inserir uma tabela. Como assim? Olha só, eu vou posicionar o meu cursor aqui em qualquer região da minha tabela e vou apertar Ctrl Alt T. Ele vai abrir aquela opção para eu formatar, definir esse intervalo aqui com a ferramenta de tabela, ou seja, definir esse intervalo como tabela. Eu vou dar um OK só para vocês perceberem. E aqui, ó, está formatado como tabela. Beleza? E o último atalho de hoje seria Shift mais F11, que serve para inserir uma nova guia. Então eu tenho duas guias aqui, a guia dados e a planilha 1. Se eu apertar Shift F11, ele vai inserir a planilha 3. Shift F11, 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 ele vai inserindo várias e várias planilhas.